artista pode ser aquele que faz também, mas antes disso ele é aquele que pensa. Mas você fica pensando nessas formas, né? Como é isso? É minha amiga. É a vida dele. Essas formas são a vida dele. Como é que começa a trajetória artística do Lizárraga? O Lizárraga é argentino, nasceu em Buenos Aires e, na verdade, a trajetória artística dele mesmo só se dá aqui no Brasil, a partir de 59. Ele tinha quantos anos? Ele tinha por volta de 35 anos. Então, os primeiros trabalhos que ele realiza como artista aqui no Brasil, em São Paulo, então a partir de 1959, são dentro desse universo do desenho. Esse desenho que está aqui ao seu lado foi o primeiro desenho que ele vendeu em São Paulo. Bem abstrato, bem abstrato. Dá pra gente ver o domínio que ele tem em relação ao trabalho com as linhas. Sendo que ele sempre trabalhou muito com pincel, ele sempre foi dado a um preciosismo extremo em relação à técnica, né? Principalmente no trabalho com nanquim, que é o que se tem aí. O preciosismo dele em relação à técnica chegava a tal ponto que ele praticamente fazia a barba do pincel. Até que esse pincel ficasse com um pelo só e que ele pudesse aplicar esse pincel e conseguir com ele toda a leveza que se pode conseguir com um lápis, por exemplo. Isso é 59. Isso é de 59. E nesse período ele fala de algum pintor, de algum artista, de alguma corrente artística que ele admirava? Sim, ele sempre fala muito do trabalho do Mondrian, do Paul Klee, do Kandinsky, que eram artistas que lhe chamavam muito a atenção. Então eu acredito que principalmente essas tendências que vieram das vanguardas russas foram muito significativas para o trabalho que ele foi desenvolver, né? Tanto a partir do final dos anos 50, quanto no período posterior a 83, que é onde a obra dele fica radicalmente geométrica. Ele está explorando a linguagem, né? Ele está explorando o que ela pode oferecer, né? E ele diz que foi um momento mágico para ele, quando ele encontra a gravura em metal. Que esse foi muito especial e ele fala, bom, então agora vamos seguir nesse caminho, né? Ela reúne essas qualidades do desenho e essa possibilidade de eu fazer quase que um desenho tridimensional. Sim. Porque quando você imprime a gravura, você tem o desenho em relevo de tinta, né? Um relevo muito sutil. E quando chega em 83, ele tem um acidente vascular cerebral. As consequências disso foram comprometimento motor. Total. Total. Então, do pescoço para baixo, tudo parou, né? Então, os braços não se mexiam mais, né? As pernas não se mexiam mais, ele ficou tetraplégico. Então, para uma pessoa com este nível de exigência que nós estamos vendo aqui, que você pôde acompanhando no processo dele, foi algo muito complexo, né? Ele ficou tetraplégico de um dia para o outro. Aqui nós temos duas assistentes. Quem são elas? Esta é a Andréia. Eu sou a Andréia.
É. E eu sou a Sandra. E vocês, que tipo de trabalho vocês fazem? Sandra? Eu ajudo a executar os desenhos. Tá. Todos os trabalhos em desenhos, ele edita para mim. E você? E toda a execução das obras em tela sou eu que faço. E esculturas? É você que está dizendo. Bom, e aí, como é que funciona? Mais ou menos. E aí funciona que ele vai ditando num papel milimetrado, como este aqui, né? É. Vamos virar para ficar mais Esse é um fácil. projeto já executado. Esse é um projeto já executado. A medida Ele fala do as lado- medidas para você? Ele fala as medidas. Um trabalho em escala. Nesse caso, está exatamente do tamanho da tela. Mas, por exemplo, telas muito grandes como essa aqui que ele vai fazer agora, que é de 1,20 m, a gente costuma fazer um projeto de 60 por 60. E depois passa pro tamanho original. E a escolha das cores? Então, aí a gente tem duas tabelas. Agora a gente está trabalhando com duas tabelas de cores, né? São cores que ele vai se utilizando em outros trabalhos. A gente tem essa tabela menor, né? Que é uma tabela que a gente trabalha há muitos anos com ele, né? Então são as cores que ele usa. E agora a gente tem trabalhado com esses papéis maiores, porque a gente vai fazendo alguns testes de cores e esses testes vão se transformando nessa tabela gigante. Por exemplo, esse verde é o verde bis dele. Esse ultramar é o azul Lizárraga, que é o azul preferido dele. Você aqui? Você era muito amigo da Mira Schendel. É que a Mira Schendel, ela era muito disciplinada. E ele também é uma pessoa super disciplinada. Que ele é uma pessoa fanática por ordem. A primeira exposição dele acontece em 1960. Então ele já faz essa primeira exposição e a partir daí ele começa a participar de salões, né, e começa a ganhar um espaço dentro desse meio artístico. Por exemplo, aqui você já tem um trabalho dele feito na Bienal Internacional de São Paulo, em 1973. É um trabalho dele, aqui você o vê ao lado da obra, e dessa artista que é a Gertz Sarouet. Que os dois queríamos fazer um trabalho enorme que representasse a cidade e usamos aí decidimos nos juntar porque é um trabalho que atravessava a Bienal, tinha concreto, tinha palavras escritas, um poema do Augusto de Campos em cima, e foi uma coisa muito interessante. Na obra Metrópole, eles começam essa grande escultura, que é também uma instalação, no interior do prédio da Bienal. Então, vem esses elementos de concreto pré-moldados, eles vêm se espichando pelo prédio da Bienal, eles vão ganhando espaço e chegam até os jardins. Eu conheci a Lizárraga através do suplemento literário. Eu via os desenhos e eu estava apaixonada por esses desenhos, achava inteligentes, achava que ele era um intelectual do desenho. E quis conhecer ele. E aconteceu que nós dois nos encontramos em Campinas quando fomos buscar um prêmio. Para mim é claro, eu não me sinto coautora, eu executo, eu sou as mãos dele, não sinto que eu faço parte do trabalho. Infame infância. Então, ainda com aquela ideia do Xerox, Xerox, offset, né, que ele vai usar também, ele faz essa série de trabalhos aqui, são colagens, então ele parte de imagens extraídas dos meios de comunicação como jornais e revistas, e ele cria uma colagem que é meio um álbum autobiográfico. E acaba com uma coisa muito delicada e sutil, né?
como uma criança alimentando o seu ursinho de pelúcia. Eu tentei conversar com a Mazé sobre a sua infância e ela... Ele não teve infância. Ponto final. E que ele não teve juventude tampouco. E como é que você passava os seus dias? Trabalhando. Funcionário público. Nunca mais. Que quando ele chegou ao Brasil, nunca mais ele usou uma gravata. Você se sentiu um homem livre? Que no Brasil ele passou a se sentir um homem livre. Antes de 64, né? Depois que você teve o AVC, você começou a trabalhar mais intensamente as formas geométricas e tal. Isso foi uma limitação que a doença te impôs ou existia já uma predisposição para você chegar aí? Já estava pesquisando. Que ele já estava pesquisando antes, né? Que por natureza você é um design. Então você estava procurando trabalhos mais sintéticos? Ele não tem medo de criar formas. Porque as suas formas são quase definitivas. Que você gosta de manipular o plano. Quando você não pôde mais usar o pincel, como é que esse rigor passa para assistente? Quer dizer, pouca gente consegue ser assistente dele, né? Justamente por conta disso, assim. uma outra participação que vocês tiveram juntos foi ilustração para livros, né? Para livros. Aí foi assim, eu ilustrava e o Lizárraga via minha ilustração, que era uma coisa simples, de acordo ao tema do livro, e ele transformava completamente. Não? Ele fazia negativo positivo, sanfonas, desdobrava, enfim, ficava uma outra coisa que eu não tinha imaginado. Agora, para quem que vocês fizeram ilustração assim mais? Para Haroldo de Campos. Ao mesmo tempo que ele trabalha como ilustrador para o estado de São Paulo, ele vai fazendo outras ilustrações e trabalha também como designer. Então, nesse caso aqui, você tem um trabalho que ele fez para a Cristaleria São Marco, não é? Algumas peças que ele desenhou para a cristaleria. Essas eram mais peças individuais, mas ele desenhava também para a linha de produção. E desenhava também luminárias. Então, essa série Itaim Bibi é uma série enorme, né? São 300, 400, 500 desenhos. Tem quase 600 desenhos. 600 desenhos. Como é que você vê o seu trabalho antes do AVC e depois? Depois, ficar paralítico muda a cabeça de qualquer um. Depois do acidente, ele não sabia ainda o que fazer e aí começou fazendo poesia, ditando poesias. Tá. E depois de 2 anos é que ele descobriu com o auxílio de ajudantes que ele poderia trabalhar. Que a primeira assistente foi a Gert. A Gert foi a primeira ajudante.
até hoje, não? Que eu tenho a maior admiração por ele. O que te emociona no trabalho do Luiz Arraga? Tudo. Eu acho muito bom. Tudo. A forma de criação, quer dizer, ele nunca faz o que se espera. Eu vejo um trabalho começado, quando termina, uma outra coisa que eu nunca esperava. Ele não é previsível. Isso eu acho muito bom no artista, né? Sim. E depois ele faz qualquer coisa, qualquer técnica, e não tem problema. Ele já fez trabalho em fibras ópticas, ele fez esculturas grandes. Enfim, ele é bom em todo tipo de trabalho. Fazer a cor mesmo, a gente usa pigmentos, né? Ou pigmentos, ou às vezes a cor pronta ou em potes, ou em tubos, verniz, um pouquinho de álcool, água. Nós vamos ver você fazer isso. Claro. Ele percebeu que podia dar instruções para as pessoas. Então, como eu posso falar para você, olha, por favor, pegue aquele objeto para mim, né? Eu sei onde as coisas estão e eu falo para você o que eu quero. E assim ele começou a ver, então não dá para fazer meus trabalhos, preciso desesperadamente fazer alguma coisa. Começou a ditar poemas. Então, a primeira experiência dele, depois desse AVC, como é que eu vou dar continuidade ao meu trabalho? Vou fazer poesia. Então, ele começou a ditar poemas. Como é que funciona? Como é que funciona? Como é que ele faz o projeto e tudo. Tá, então eu vou dar um exemplo desse daqui. Ele determina o tamanho do papel, né? No caso daquela série Itaim Bibi Vila Olímpia Margem Sul, ela tinha 60 por 60. Então eu tinha que cortar a folha. Agora ele está usando essas folhas maiores, então eu faço o projeto no tamanho do papel e eu não preciso recortar, né? Aí eu colo, emendo esse milimetrado. E aí eu faço primeiro essas linhas auxiliares, que é essas linhas de centro, né, em cruz e em X. E aí, a partir dessas linhas, ele vai dando as outras diretrizes para compor o desenho. Ele já me pediu, em outros desenhos, quando tinha uma linha branca, de fazer o que ele fazia, de recortar no estilete e tirar aquela pelinha de tinta. Nesse caso, ele pediu para eu fazer o branco em cima do preto. E aí você fez com o quê? Com tira-linhas. Você usa um tira-linha? Uso. Que é um instrumento que está em desuso, está saindo de circulação. A gente coloca a tinta aqui dentro e ele regula as espessuras da linha. Se a gente não tem o tira-linhas, fica praticamente impossível de se realizar o trabalho dele. Porque exige, a precisão que o trabalho exige que a gente use esse tipo de ferramenta. Eu acho que é um processo de traduções. Né? E ele acontece muito nessa relação, o artista e o assistente e o que acontece ali entre os dois. Então tem um processo de ditado do Lizárraga para quem está sentadinho aqui ao lado dele, é sempre assim, ele se senta ali com aquela pasta, o assistente senta aqui com uma outra pasta, a prancheta, todo o material que vai ser usado e ele vai explicando para esse assistente aquilo que ele quer que seja feito. O Lizárraga diz que a linha é a base de tudo para ele. Então, a partir da linha, ele cria os desenhos e as telas são, para ele, cada cor equivale a muitas linhas, sabe? Ele tem a linha como base, mesmo nas esculturas. Ele faz desenhos das esculturas e ele amplia, né? Então a gente pega o pigmento, passa na peneirinha.
para tirar, tá vendo? Isso aqui, ó, não pode ter. A gente não pode adicionar o verniz diretamente nessas pedrinhas aqui, né? Ela Mostra fica pra ele. assim, ó. A gente pega o álcool, a gente com o conta-gotas, aí vem a água. A água, vai. A gente mistura. Aí a gente pega um pincel velho. O próximo passo é adicionar o verniz. A gente usa um verniz acrílico como base, né? Aqui. Isso. Tá vendo? Então é feito todo o fundo da tela primeiro e depois, conforme ele vai citando os elementos que vão compor a obra, a gente vai fazendo por cima. A gente adiciona a forma e a cor que ele predeterminar por cima. A gente passa o rolinho para que essas marcas que a gente chama de estria do pincel, para que isso não exista, para ela ficar mais uniforme. Eu vou fazer uma confissão. Eu tinha um certo preconceito com a arte geométrica. Eu achava que era muito fácil, era só fazer quadradinho, triângulo. Era um preconceito. Eu achava uma coisa fria, chata, monótona. E depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu mudei completamente o modo de ver. Vi que fazer 1, 2, tudo bem, mas passar décadas, né, de uma carreira fazendo arte geométrica não é nada fácil, né? É super gratificante ver, por exemplo, o trabalho dele exposto e saber que a gente é parte fundamental, né, dentro desse processo, assim. Mais perto. Obrigado sempre. Obrigado sempre. Antes que eu me esqueça, né, hoje, conversando com o Lizárraga, ele pediu que nós deixássemos registrado aqui, né, na fita, que, embora ele tenha nascido em Buenos Aires, né, tenha essa relação com a Argentina, então, ele é um artista brasileiro, porque ele é naturalizado brasileiro e toda a produção artística dele aconteceu em terra brasileira. Nada foi desenvolvido fora daqui. Tudo foi feito no Brasil, né? Principalmente em São Paulo, que foi o espaço que ele escolheu, né, desse país.